Alô, eu sou a Lud Fonseca, professora doutora em ensino de línguas e fundadora do Clube de Alemão, a maior escola online de alemão da América Latina. A minha missão aqui neste podcast é te ensinar essa língua de uma forma leve e prática. E uma dica, na descrição você encontra o material de cada episódio para baixar, além dos links para nos seguir nas redes sociais e para conhecer o clube. E agora, bora pro conteúdo? Essa aula foi pedida pela Sabrina. A Sabrina pediu uma aula com vocabulários, com coisas relacionadas ao mundo do trabalho, e é isso que a gente vai fazer hoje. Se você, por algum acaso, quiser que eu faça uma aula especial para você, é só colocar meu Instagram, né? Aqui embaixo tem o link, é só você clicar ou entrar no meu Instagram, que é @aludfonseca, e vir me pedir. Vai ser um prazer receber um feedback também, se você tem gostado das aulas, o que você tem achado desse nosso momento aqui juntos. E me pedir uma aula, Lud, gostaria de uma aula sobre, sei lá, X. E eu vou ter o maior prazer de fazer essa aula pra você, fechou? Vamos lá, então, vamos direto pra aula hoje. Vamos falar sobre trabalho na Alemanha. A gente vai começar com a palavra trabalho, né? Vamos explicar aquilo que eu sempre explico. Em alemão nós temos 3 gêneros, der, die, das, masculino, feminino e neutro. O que isso significa? Significa que em alemão, em vez de ter só o artigo o ou o artigo a, tem um terceiro artigo. Poderia ser i, ou e, você pode escolher. É um terceiro artigo qualquer. Em português a gente fala a mesa, a cadeira, o pote, o carro. Em alemão eu tenho tanto o quanto o a, quanto o neutro. O masculino é der, pode ser, né? Pode ser que a gente vai acabar podendo traduzir tanto com o como com a, porque uma palavra que, por exemplo, em alemão é masculina, em português pode ser feminina, der Koffer. Der Koffer é a mala em português. Então, não dá pra gente traduzir der sempre como masculino, die sempre como feminino. Não. Der é masculino em alemão, die é feminino e das é neutro. E qualquer um desses pode ser traduzido como o ou como a. O seu trabalho é, aprendi uma palavra nova em alemão, eu tenho que decorar também se aquela palavra é masculina, feminina ou neutra em alemão. E não tem jeito de eu saber, a não ser decorando, tá? Então agora vamos aprender aqui nossas palavras relacionadas a trabalho. E a palavra trabalho, que em português é masculina, em alemão é feminina, die Arbeit. O plural em alemão também não é só colocar o S, como a gente tem em português, a maioria das palavras a gente coloca o S, né? Não. O plural em alemão vai variar de palavra a palavra. Como é que você vai fazer para aprender? Você vai ter que decorar uma a uma. O plural de Arbeit é Arbeiten, com N no final, os trabalhos, tá? Vamos lá. Exemplo. Ich fahre mit dem Bus zur Arbeit. Ich fahre, eu vou, tá? O verbo fahren é ir com algum meio de transporte. Inclusive aqui a gente tem um meio de transporte, mit dem Bus, com o ônibus. Em português a gente fala que se a gente vai de ônibus, de carro, de trem. Em alemão a gente fala que a gente vai com o ônibus, com o carro, com o trem. Então a preposição é mit. Mit dem Bus zur Arbeit. Para o zur Arbeit, trabalho. A empresa, eu vou ter 2 formas de falar. Eu vou ter uma forma que é feminina, de firma, que até em português a gente fala, nossa, vamos lá na firma, né? A gente até brinca assim. É a mesma palavra, de firma. E o plural é de Firmen, as firmas, tá? As empresas. E a gente tem uma outra palavra que é das Unternehmen, uma palavra neutra. Das Unternehmen, que significa a empresa também. O plural é a mesmíssima palavra do singular, Unternehmen, só muda o artigo, que se torna die Unternehmen, as empresas. Todos os artigos plurais em alemão são die. Die significa sempre os ou as, não importa qual que era o gênero da palavra no singular. No plural vai ser sempre die, tá? Exemplo, ich arbeite in einer großen Firma. Ich arbeite, eu trabalho, em uma großen Firma, grande firma, numa empresa grande. A loja, pessoal, é uma palavra neutra, das, e eu digo Geschäft. Esse A umlaut, que é esse A com 2 pontinhos em cima, tem som de E, por isso fica Geschäft. Das Geschäft, a loja, plural de Geschäfte, com E no final, as lojas. Posso dizer, das Geschäft hat noch zu. Das Geschäft, a loja, hat com o zu lá no final, está fechada, tá? Uma expressão, hat zu, que se você for traduzir ao pé da letra, hat é tem, né? Tem fechado, não faz sentido nenhum. Hat zu é está fechada, tá? E o noch ainda. Então a loja ainda está fechada. O escritório é das Büro. Das Büro.
é uma palavra neutra, e a gente tem o umlaut, que é essa letrinha aí com U e trema. Como é que você faz o som? Faz o biquinho do U e fala o I. Tem que fazer o biquinho. Então, das Büro, o escritório, o plural com S no final, die Büros, os escritórios. Meine Frau arbeitet in einem Büro. Meine Frau, minha mulher, arbeitet, trabalha, in einem Büro, em um escritório. Quando você vai começar o trabalho, você precisa assinar um contrato de trabalho, né? Trabalho, a gente já sabe que a palavra é Arbeit. E contrato? Contrato vai ser Vertrag. Atenção que o V em alemão tem som de F, por isso que eu digo Ver. E o G no final das palavras, na grande maioria das vezes, tem som de K. Trag. Arbeitsvertrag. Quando eu tenho uma palavra grande em alemão como essa, eu sempre leio, vamos dizer assim, para eu entender em português de trás para frente. Primeiro eu leio a última palavra, que é Vertrag, contrato. Depois eu leio a que vem anterior, que é Arbeit. Então o quê? Contrato de trabalho. A palavra masculina é Arbeitsvertrag. E o plural? O plural eu coloco umlaut no A, que a gente já aprendeu que quando eu coloco o umlaut no A ele passa a ter som de e um E no final. Então fica die Arbeitsverträge. Die Arbeitsverträge. Os contratos de trabalho. Então, posso dizer, dieser Arbeitsvertrag ist befristet. Dieser Arbeitsvertrag, este contrato de trabalho, é befristet, temporário, né? Befristet é algo que tem data para expirar, né? Ou seja, temporário. O salário, eu tenho duas palavras também. Eu tenho uma palavra masculina, que é der Lohn. Esse H, ele só serve para alongar a vogal anterior, que é o O. Então, fica der Lohn, tá? O plural dele é com umlaut no O e E no final. Quando eu tenho dois pontinhos em cima do O, umlaut, eu faço boca de O e falo E. Lö. E o E no final, die Löhne. Os salários. A segunda opção para salário é das Gehalt. Das Gehalt. O plural, die Gehälter. Eu também coloco o umlaut no A, por isso que fica Gehä. E lá no final eu tenho ER, e o ER no final tem som de A. Um Azinho bem sutil, de Gehälter, os salários. Então posso dizer, wann bekomme ich mein erstes Gehalt? Wann, quando? Bekomme, receber. E ich sou eu. Wann bekomme ich? Quando recebo eu. Ou seja, quando eu recebo mein erstes, meu primeiro, Gehalt, salário. Quando eu recebo meu primeiro salário? Wann bekomme ich mein erstes Gehalt? Se você vai fazer a hora extra, tem que aprender a falar, né? A palavra hora é Stunde. Só que extra vai ter uma ideia de mais, né? Que vai ser dada pela palavra über. Tem o umlaut, boca de U falando I, ER no final, tem somzinho de A, Überstunde. Die Überstunde, palavra feminina, é a hora extra. Plural com N no final, die Überstunden, as horas extras. Posso dizer, por exemplo, machst du heute Überstunden? Machst du heute? Machen é fazer. Du é você, machst du é você faz. E tá invertido, né? Tá faz você, porque em alemão na pergunta a gente coloca o verbo antes do sujeito. Heute, hoje, Überstunden, horas extras. Então, você faz hoje horas extras, você vai fazer hoje horas extras. O que mais? A gente também precisa aprender a palavra o empregado e o empregador, não é verdade? O empregado, pessoal, ou funcionário, né? É der Arbeitnehmer. Arbeit, a gente já sabe que é trabalho. E o Nehmer? O Nehmer é aquele que pega, aquele que toma. Então, Arbeitnehmer é aquele que pega o trabalho, ou seja, o funcionário, tá? Der Arbeitnehmer. O feminino, o plural é a mesmíssima palavra, só muda o artigo, vira die Arbeitnehmer, ou seja, os empregados, os funcionários. Posso dizer, unsere Arbeitnehmer haben 3 freie Tage pro Woche. Unsere Arbeitnehmer, nossos funcionários, têm 3 freie Tage, 3 livres dias, ou seja, 3 dias livres, pro Woche, por semana. Se você quiser fazer o feminino, ou seja, a funcionária, a empregada, você vai colocar IN no final, fica die Arbeitnehmerin, tá? Então, você coloca IN no final, você já fez o feminino. E o empregador, quem dá o emprego? Bom, aí vai ser der Arbeitgeber. Geben é dar, e o Geber é quem dá, o dador, né? Então, quem dá o trabalho, der Arbeitgeber. O plural também, igualzinho singular, só muda o artigo de Arbeitgeber, os empregadores.
Uma coisa também que eu falei ali em cima em relação ao feminino, né? Falei no anterior, aqui também. Se você quiser falar a empregadora no feminino, você coloca IN no final de Arbeitgeberin e aí você faz a empregadora. Exemplo, wir kennen unseren Arbeitgeber nicht persönlich. Wir kennen, nós conhecemos, unseren Arbeitgeber, nosso empregador, nicht, não, persönlich, pessoalmente. Então, nós não conhecemos pessoalmente nosso empregador. O desempregado, tá, pessoal? Ou a desempregada vai ser der Arbeitslose. Esse los no final é sem. Então, Arbeitslos é sem emprego, né? Sem trabalho. Der, quando for masculino, quando for o desempregado, vai ser der Arbeitslose. Se for uma mulher, vai ser die Arbeitslose, a desempregada. Mesma palavra, só vai mudar o artigo para masculino ou feminino. Plural com N no final, tá? Die Arbeitslosen, os desempregados. Posso dizer, Arbeitslose suchen immer Stellen. Arbeitslose, ou seja, desempregados, suchen, procuram, immer, sempre, Stellen, empregos. Stelle significa lugar, mas também é muito usado para vaga de emprego, né, para emprego. Então, Arbeitslose suchen immer Stellen, desempregados procuram ou estão sempre procurando empregos. Já que nós falamos de vaga de emprego, né, que é Stelle, como é que eu falo oferta de emprego? Eu vou precisar da palavra Stellen, que são vagas, trabalhos, nesse sentido da vaga de emprego. E eu vou ter a palavra Angebot, que é oferta. Então, das Stellenangebot é a oferta de emprego, tá? Com E no final de Stellenangebote, são as ofertas de emprego. Eu posso dizer, ich habe ein super Stellenangebot gefunden. Eu, habe com gefunden lá no final, o passado verbo finden, que é encontrar. Se você ainda não conhece o passado, não viu o passado em alemão, não se preocupe. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas tá aí no exemplo. Habe gefunden, eu encontrei, eu achei. Ein super Stellenangebot. Ein Stellenangebot é uma oferta de emprego. E super é ótima, né? Então, uma oferta de emprego ótima. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu amei, como sempre, é bom demais estar com vocês e a gente se ouve logo, logo. Bis dann. Tschüss.